E aí, plugados e plugadas, estão prontos para começar o plugado de hoje? Vamos falar sobre o câncer de pênis. E você sabia que esse tipo de câncer está associado à falta de higiene? O nosso objetivo no programa de hoje é conscientizar e promover medidas preventivas para evitar esse tipo de doença. Topa discutir esse assunto comigo e com o Dr. Rodrigo Pastor aqui? Então chega, traz a sua cadeira para pertinho, coloca seu fone e vem debater esse assunto com a gente. E Dr. Rodrigo, tudo bem? Tudo bem. Vamos começar então a tratar sobre esse assunto, Dr. Rodrigo? Vamos lá. E é mais ou menos isso mesmo, doutor? Uma das formas de identificar, ou como é que é essa questão da higiene do pênis, se ela está relacionada ao câncer realmente, e como identificar e quais sinais e sintomas que podem indicar essa doença? Então, a higiene está ligada ao câncer de pênis, sim. E geralmente a gente identifica o câncer de pênis por lesões que surgem. A maior parte dos cânceres de pênis surge na região perto da cabeça do pênis, para ser uma linguagem mais coloquial, da glande, né? E do prepúcio, que é a pele que recobre, em parte dos homens, a cabeça do pênis. Então, você vai identificar quando essa pele sofre alterações, feridas que não cicatrizam, úlceras que são feridas mais profundas, o aumento dessas partes que não vão cicatrizar com o tratamento convencional. Cabe dizer que a maior parte das alterações que tem nessa pele ou nessa região do pênis não são alterações de câncer, tá joia? Mas então tem que ficar atento para saber discernir junto com o profissional o que são alterações que têm potencial de ser câncer e outras que não têm, que vão seguir um tratamento clínico comum. Então as alterações primeiras são alterações da pele, da glande ou do corpo do pênis, menos comumente. E geralmente tem uma taxa de incidência maior após os 50 anos de idade. Interessante, doutor. E pelo que o senhor está falando, então, é muito importante olhar para o pênis, então, ficar atento à cor, a cheiro também, doutor? Isso, secreção com odor ruim. Pode ser que não seja câncer, né, na maioria dos casos. Sim, mas não é comum. Mas é interessante observar, Isso, né? A gente tem no Brasil uma taxa de incidência do câncer de pênis mais alta que no resto do mundo. E parte do que a gente entende como causa disso é a falta de procura do público masculino ao profissional de saúde para cuidado com a região íntima. Existe um certo tabu de procura do homem pelo profissional, né, médico, e isso faz com que grande parte desses cânceres não sejam diagnosticados ou sejam diagnosticados em etapas muito já avançadas da doença. Então, qualquer alteração, procure um profissional de saúde. Então, já está falando uma coisa muito importante, né, doutor? Se a galera, os homens, não estão procurando a gente, não está indo no médico, em geral, com mais frequência, ou quando pode perceber alguma coisa, é muito importante olhar qualquer parte do corpo, né, doutor Rodrigo? Dar uma olhada, perceber que tem algo estranho, é melhor ir o quanto antes, né, do que deixar aquilo arrastando. Alterações de feridas, de inflamações no pênis não são naturais. Então, mesmo que não seja um câncer, é importante que o profissional atenda para que possa orientar a pessoa nos cuidados. E para a gente falar de tratamento, qual que seria o tratamento para esse tipo de doença, doutor? Pois é. Então, como eu ia dizendo, a gente tem primeiro que fazer o diagnóstico correto. Geralmente o diagnóstico é feito assim, verificou a lesão, né? E, se for necessário, o profissional vai indicar uma biópsia, que é uma retirada de parte daquele tecido para analisar. E se for feita a biópsia e der um câncer de pênis, tem vários subtipos, né? E a partir do subtipo e da extensão da doença, porque às vezes a doença está restrita ao local do pênis, ou ela tem o que a gente chama de metástase regional, que são os linfonodos, né, nas ínguas da região inguinal, a gente decide o tratamento. A maior parte dos casos, principalmente quando detectados precocemente, a cirurgia já remove a lesão e consegue tratar bem. Se precisar de tratamentos mais agressivos, em caso de recidiva ou cânceres avançados, pode-se usar também rádio e quimioterapia. Aí você falou uma coisa que assusta um pouquinho, por exemplo, tira um pedaço, mas é uma coisa mínima, assim, como é que é isso? Isso vai depender muito do estágio que é detectada a doença. Se for uma doença já muito avançada, existem até cirurgias que são retiradas da parte do pênis acometida. A gente chama de penectomia, né, total ou parcial, que é quando é retirado ou a glande inteira ou o corpo do pênis. São cirurgias que a gente tenta evitar com diagnóstico precoce. Então, mais uma vez, né,
viu alguma coisa diferente, procura orientação para não ter um problema maior, né, doutor? Aí o senhor comentou sobre a fimose, eu queria que o senhor explicasse um pouquinho se é mito, se é verdade, se ela pode gerar doença, se não. Isso, legal a pergunta. Em geral, a fimose é o prepúcio, né, que não é irredutível. Né? Para aquelas pessoas que conseguem expor toda a glande do pênis, a gente considera isso como um caso fisiológico, né? Assim, não tem tanto problema. Mas o que a fimose contribui, na verdade, é para um dos fatores que são considerados fatores de risco para o câncer de pênis, que é a dificuldade de limpeza da região da glande. Porque quanto mais a gente tem uma boa higiene íntima naquele lugar, a pessoa durante o banho expõe a glande, lava com água e sabão de maneira natural, né? Assim, menor vai ser a chance de câncer no futuro. E também para as pessoas que têm dificuldade de expor a glande, né? Não consegue puxar a pele toda do prepúcio, não vai visualizar lesões que são lesões pré-cancerígenas e às vezes vai ter um diagnóstico muito tardio. Por isso que a fimose contribui. Ela contribui pela dificuldade de limpeza e contribui pela falta de visualização. Legal, não imaginava também que fosse por falta de enxergar a cabeça do pênis, né? Isso mesmo. E sobre relação sexual, doutor Rodrigo, se a gente for pensar, a gente sempre ouve o discurso falando que camisinha deve ser usada e tal. Agora, se a pessoa tem um machucado, principalmente, né, seja um homem ou uma mulher tal, e ainda faz o sexo desprotegido, isso pode ocasionar o câncer ou está mais para uma DST, IST? Olha, um dos principais fatores ligados ao câncer de pênis é a infecção pelo HPV, o papiloma vírus humano. E esse vírus ele é adquirido durante a relação sexual. E é importante o uso do preservativo para que consiga diminuir a transmissão desse vírus. E quanto mais lesões a pessoa tiver, não só do vírus do HPV, que são verrugas genitais geralmente que são causadas, mas também de outras inflamações, úlceras, mais fácil é as transformações que vão acontecer na pele do pênis gerando câncer. Então, assim, o uso de preservativo é importante para a transmissão do HPV, para a transmissão de STs, né, e para a prevenção também do câncer. Além disso, existe hoje também a vacinação para HPV já disponível na rede pública para meninos e meninas de 9 a 14 anos. E a gente sabe que essa vacinação reduz as formas de alteração pré-malignas e malignas do câncer de pênis e de colo do útero nas mulheres, né, e de verrugas e cânceres genitais de maneira geral. E para quem está assistindo a gente, doutor, ficou com uma dúvida assim, sexo anal é mais perigoso? Como que seria assim, pelo que o senhor falou, aí há uma importância da higienização. Aí como que a pessoa pode se prevenir se caso ele opte, né, por essa modalidade de sexo? Isso, então, para as pessoas que têm sexo anal, é importante ter o uso da camisinha sempre, tá? Porque o sexo anal é considerado um sexo mais traumático. Não no sentido psicológico, as pessoas têm prazer da maneira como elas querem, mas no sentido da entrada do pênis na região anal, causar pequenas rupturas ali de pele, de vasos sanguíneos, e isso aumentar a transmissão de infecções de transmissão sexual. Então, duas formas, né, do sexo anal não ter essa situação. A primeira é usar camisinha, para se tiver não ter problema de transmissão, e a segunda é fazer com a lubrificação adequada. Sempre que for fazer sexo anal, ter uma boa lubrificação para que evite o trauma no local. E uma última dúvida aqui, doutor, para a gente fechar o programa. Tem alguma outra coisa que a gente possa reforçar, por exemplo, os fatores que causariam câncer de pênis? Tem. Então esse que eu já falei do HPV é muito importante, da vacinação. A higiene íntima, que também é muito importante. A taxa de incidência, que é maior com a idade, né? Todos eles são fatores que contribuem para o câncer de pênis. E o acesso aos serviços de saúde, que todos eles nós, de certa forma, já falamos, né? Assim, as pessoas, parte da detecção do câncer de pênis e da dificuldade que a gente tem de ter as lesões identificadas precocemente é porque as pessoas procuram pouco o serviço. Então tem fatores que são biológicos, tem outros que são comportamentais. E quando procuram, às vezes procuram um pouquinho mais tarde, pouco né? tarde, isso. Não precisa ter medo de procurar um profissional. Então, pelo nosso bate-papo aqui hoje, o importante é se conhecer, né? Ficar olhando para o corpo e manter um mínimo de higiene, né? Sim, uma higiene da região íntima para caso de câncer de pênis é muito importante mesmo, né? Inclusive, uma das campanhas do Ministério da Saúde é justamente para que os homens façam uma limpeza adequada da região íntima, que é uma coisa pouco tratada, né? Assim,
de maneira corriqueira na educação de crianças e adolescentes, que é dispor a glande, lavar bem a glande diariamente para que não fique acumulado secreção de sujeira e não gere no futuro um risco maior de câncer de pênis. Muito obrigado por esse bate-papo aqui, doutor Rodrigo. Tamo junto. Pessoal, encerramos o programa aqui. Espero que vocês tenham curtido e comecem a repensar essas informações por aí. E se você observou algum desses sintomas, não tenha vergonha de conversar com seu parceiro, com sua parceira e procurar a ajuda de um especialista. Muito obrigado pela companhia. Eu e o Dr. Rodrigo vamos ficando por aqui e até o próximo programa.